a gravação para que fique separado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos transformar isso aqui em um exercício. Eu acho que aí tudo vai ficar claro, né? Esse volume todo de coisas vai se juntar, fazendo sentido. Então começamos com o exercício 1. Considerando a função produção f é igual a raiz de KL e com PL e PK igual a 1, determine a qual capital e trabalho para se produzir com menor custo 4 unidades. O mix de capital e trabalho para... Capital e trabalho mínimo, de custo mínimo, mínimo custo, para atingir Q igual a 4 unidades. Tá? Então, comecemos por isso aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, saber como construir a minha isocusto. O custo é igual a PL vezes L mais PK vezes K. Pelo enunciado, quanto é PL e quanto é PK? 1. Então, C é igual a 1 vezes L mais 1 vezes K. Logo, a isocusto tem essa forma extremamente simples. C é igual a L mais K. E agora eu quero, então, minimizar o custo. A função que eu estou minimizando é exatamente essa, L mais K. Sujeito ao quê? Que a minha produção seja 4, ou seja, sujeito aqui, raiz de KL seja igual a 4. Então, isso é o que eu preciso minimizar. Eu preciso minimizar o custo sujeito a que a fábrica produza 4 cadeiras, 4 unidades. Bom, isso aqui vocês sabem como resolver, né? A gente resolve isso através de um lagrangiano, em que eu repito a função objetivo, menos lambda, vezes a função restrição zerada. Então, passo 4 para cá, vira raiz de KL menos 4. Tenho esse lagrangiano, a solução desse lagrangiano é pelas CPOs, em que eu tenho L de trabalho, L de capital e L de lambda. As CPOs todas têm que ser zeradas para achar o ponto ótimo. Quanto é o lagrangiano derivado em L? L derivado em L é 1, mais 0 menos lambda, vezes essa derivada toda aqui em L. Lembre-se que isso aqui é uma Cobb-Douglas, né? Coloque K elevado a 0,5, L elevado a 0,5, então você pode tombar o 0,5 do L, K elevado a meio, L a menos meio, tudo isso é igual a 0. A mesma coisa dá para fazer para K, né? Esse lagrangiano derivado em K, L é 0, K é 1, menos lambda, vezes a derivada disso em K, 0,5, K a menos meio, L a meio, isso dá igual a 0. Fiquem sempre atentos, né, pessoal, para derivar a coisa certa aqui. Né? No primeiro eu estava derivando L, no segundo eu estou derivando K, e o último é repetir a restrição. Né? Poderia também zerar isso aqui, ficar menos isso aqui, mas você sabe muito bem que é só repetir a restrição. Raiz de KL é igual a 4. Se você está inseguro de fazer isso aqui, faça a derivada em lambda, vai dar a mesma coisa. Como é que eu faço agora para obter algo dessas duas equações? Eu acho que a maneira mais simples é passar para o lado de lá e isolar, passar o lambda dividindo e ter 1 sobre lambda nos dois casos, e eu posso igualar. Mantenho 1, lambda 0,5, K a meio, L a menos meio, 1, passo para lá, lambda 0,5, K a menos meio, L a meio, e repito a última. Não estou fazendo nada com ele ainda. Vou passar esse lambda para dividir.
E aí eu sei que 1 sobre lambda é igual a 0,5 K a meio L a menos meio. 1 sobre lambda 0,5 K a menos meio L a meio. Repito a última equação. Chamo isso de equação 1, isso de equação 2, isso de equação 3. E vocês devem ter percebido porque eu fiz todo esse trabalho, né? Porque eu tenho 1 sobre lambda e 1 sobre lambda. Então eu posso igualar as equações 1 e 2 por 1 e 2. O que eu sei por 1 e 2? Eu sei que 1 sobre lambda é igual a 1 sobre lambda. Portanto, isso tem que ser igual a isso. 0,5 K a meio L a menos meio é igual a isso. 0,5 K a menos meio L a meio. Que eu posso cortar? Meio com meio. Posso passar isso dividindo. O que tem negativo eu passo, multiplico para baixo, né, invertendo. Ou, se vocês preferirem, eu passo para baixo primeiro, né? Vou fazer isso, que eu acho que é mais intuitivo para muitas pessoas. Era negativo, passo para baixo. Era negativo, passo para baixo. E aí eu tenho K meio sobre L a meio, L a meio sobre K meio. Agora eu multiplico cruzando. Somos os expoentes e descubro que K é igual a L. Pego isso aqui e substituo em 3, na equação 3. E aí tenho que raiz, onde tinha K eu vou por L, de L vezes L é igual a 4. L vezes L, L ao quadrado, raiz de L ao quadrado é só L, L é igual a 4. Se L é igual a 4, K também será igual a 4. E qual será o nível de produção? Q vai ser igual a raiz de 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 4. Ou seja, a quantidade produzida é exatamente a que o enunciado pedia. Q tem que ser igual a 4. E qual é o custo? O custo será minha função da isoquanta aqui, que é L mais K. 4 mais 4 é igual a 8. Então a resposta é: o mínimo custo é 8, com K igual a 4 e L igual a 4. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Bom, então, fiz o item A, agora eu quero fazer exatamente o exercício no sentido contrário, né? Eu quero não mais definir um nível de produção e minimizar o custo, eu quero fazer o contrário, com custo 8, qual a quantidade máxima produzida? Qual o Qmax? Então agora o exercício passa a ser o contrário, passa a ser maximizar a produção, sujeito a uma restrição que a minha isocusto tem que ser igual a 8. Então, L mais K tem que ser igual a 8. Eu fixo agora o custo e deixo a quantidade variar. Tá? O lagrangiano passa a ser raiz de KL menos lambda, passo 8 para dentro, L mais K menos 8. Faço as minhas CPOs tradicionais, igualando a zero. Deixa eu ver até onde cabe isso aqui. Cabe mais ainda. L derivada em L, isso aqui vira 0,5 K meio, L a menos meio. Já estão super acostumados com isso, né, pessoal? Menos lambda vezes. Qual é a derivada disso que está aqui dentro em L? 1. Menos lambda, igual a zero. Derivada disso em K, 0,5 K menos meio, L a meio. Menos lambda de novo, né, porque a derivada disso em K é 0, 0 e sobra 1. E repito a restrição, L mais K igual a 8. Aqui a solução é mais simples ainda, né? Eu vou simplesmente jogar os lambdas para lá.
0,5 K meio L a menos meio igual a lambda. 0,5 K menos meio L a meio igual a lambda. E repito a última. Puxa, ficou fora da tela, né? Mas, bom, como é tão intuitivo, eu vou deixar assim mesmo, porque depois vocês vão ver no PDF. Né? Então, eu só isolei esse lambda para lá. E agora, por 1 e 2, eu sei que lambda é igual a lambda, portanto, 0,5 K meio L a menos meio é igual a 0,5 K menos meio L a meio. Como no item anterior eu posso cortar o meio, jogo K e L para um lado e para o outro, chego ao mesmo K igual a L, e agora eu vou substituir isso em 3, L mais L é igual a 8, 2L é igual a 8, L é igual a 4. Se L é igual a 4, isso implica que K é igual a 4 também, porque K e L são iguais. Portanto, a quantidade produzida será raiz de 4 vezes 4, que é 4. Logo, resposta. A quantidade máxima é 4, com K igual a 4 e L igual a 4. Também bastante simples, né? Dado o custo ser fixo em 8, eu consigo produzir 4 unidades com 4 unidades de capital e 4 unidades de trabalho. Esse é o ponto ótimo da escolha. Tá? Pessoal, vocês devem estar se perguntando, né? Bom, professor, será que, poxa, não está um pouco confuso isso? Será que você pode simplificar ou voltar a deixar claro o conteúdo? Então, eu vou fazer uma espécie de resumo do que foi falado até agora. E a outra pergunta que vocês devem estar se fazendo é, professor, eu preciso fazer realmente o lagrangiano? Dá muito trabalho, eu acabo errando coisas, não tem como usar uma regra de simplificação? Eu também vou apresentar isso já na sequência, tudo bem? Então, um pequeno resumo do que a gente costuma fazer, né? E o que sempre valerá com relação à tangência, que vai ser uma regra que vai simplificar a vida de vocês para fazer esses processos de maximização e minimização. Tudo bem? Então, vamos gastar um tempo analisando o ponto ótimo de produção. Então, o ponto ótimo de produção pode envolver, primeiro, uma minimização de custos, como no item A, ou uma maximização de produção. Se eu estou minimizando o custo, o que eu tenho fixo? Eu vou usar capital aqui, trabalho aqui, capital aqui, trabalho aqui. Se eu quero minimizar o custo, o que eu tenho fixo? Eu tenho fixo uma quantidade a ser produzida, que eu vou chamar de Q barra. Se eu quero maximizar a produção, o que eu tenho fixo? Eu tenho fixo um nível de custo, que eu vou chamar de C barra. Né? A barra, lembrando o que é o ponto máximo. Então, se eu vou minimizar o custo, eu começo com um custo super alto e falo, puxa, eu preciso produzir a esse nível alto? Não, eu posso descer um pouco mais. Desço um pouco mais, até que essa reta passa a ser tangente e encosta um único ponto da isoquanta. Quando eu chego nesse nível, eu sei que o meu custo será mínimo. E eu vou poder definir um L estrela ótimo e um K estrela ótimo com custo mínimo. Então, eu fui reduzindo os custos. Na maximização da produção, eu faço o contrário. Eu começo com um nível super baixo de produção. Aí eu falo, puxa,
Consigo produzir isso com esse custo? Sim, e ainda sobra. Sim. Quando chega o ponto tangente, é o ótimo ponto de produção. O próximo nível aqui não é atingido por esse custo. E o ponto tangente é o ponto de produção ótimo, K e L estrela. Tá? Então, isso aqui resume os itens A e B do exercício anterior, né? O conceito que a gente estava vendo. Mas se vocês repararem, e isso cabe para o caso também do consumidor, sempre valerá essa tangente. Sempre valerá essa tangente. Sempre valerá essa condição de tangência em que eu tenho uma isocusto com uma isoquanta. Né? Sempre vai valer uma tangente entre uma isocusto com uma isoquanta. E a inclinação da reta de isocusto é sempre, digamos assim, é sempre equivalente, né? Basta pensar naquele pontilhado, né, da TMST. Então, sempre valerá o quê? Sempre valerá que a TMST se igualará ao quê? A inclinação da reta de isocusto. E qual é a inclinação da reta de isocusto? Menos PL sobre PK. Menos PL sobre PK. E o que é a TMST? A TMST é menos o produto marginal do trabalho sobre o produto marginal do capital. Então, com essas substituições que vocês já viram nos slides anteriores, nas lousas anteriores, ou sei lá, outra coisa, vocês podem ver que eu posso cortar o menos com menos, posso passar o PL dividindo e o PK para cá. Logo, eu chego numa relação de que o produto marginal do trabalho sobre o preço do trabalho tem que ser igual ao produto marginal do capital sobre o preço do capital. E aí, se isso aqui vale para qualquer problema de maximização, problema de otimização, seja uma minimização de custo, seja uma maximização de produtos, eu posso usar isso sempre para solucionar esse tipo de maximização, minimização, sem ter que fazer todo esse lagrangiano para chegar a essa solução. Essa etapa final que eu estou fazendo aqui é exatamente isso aqui. Então, basta eu fazer isso e depois substituir na restrição. Ou seja, vale de maneira exatamente igual o que a gente fazia no consumidor. Tá? E aí fica mais fácil, ainda que algumas pessoas podem sempre preferir fazer pelo lagrangiano. Né? Tem algumas pessoas que se sentem mais seguras fazendo lagrangiano, não tem nenhum problema. Mas outros preferem a rapidez, né? Inclusive ao fazer uma prova, fazer um exercício, essa rapidez pode ser importante porque sobra mais tempo para as outras coisas. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos lá. Exercício 2. Suponha que a função produção é igual, f de KL é igual a raiz de KL. Preço do capital é igual a 2, então mudou agora, tem outro preço capital. E PL é igual a 1. Determine A. Se a produção desejada é de 10 unidades, ou seja, se Q é igual a 10, qual o mínimo custo? Ou minimize o custo. E B, se o custo deve ser 12, C tem que ser igual a 12, qual a máxima produção? Eu vou fazer o A, espero que vocês façam B, aí eu já faço a correção na sequência. Tá? Então, item A. Para construir o item A, eu preciso saber qual é a reta de isocusto. Então, C é igual a PL vezes L mais PK vezes K.
Vamos usar as informações do enunciado, 2 e 1, né? 1 vezes L mais 2 vezes K. Portanto, uma isocusto típica a esses preços é isso aqui. Uma vez que eu fiz a isocusto, que vai ser válida tanto para o item A quanto para o item B, eu resolvo o item A da seguinte maneira. Eu tenho que minimizar o custo, minimizar exatamente essa função, L mais 2K, sujeito a que a quantidade produzida é 10, raiz de KL é igual a 10. Esse é o problema que eu quero resolver. Até antes dessa explicação aqui, a maneira de resolver seria fazer um lagrangiano. Agora, você pode tentar usar essa relação aqui, né? Então, para usar essa relação, produto marginal do trabalho sobre PL é igual a produto marginal do capital sobre PK. Quanto é a derivada em L dessa função aqui? Novamente, lembre-se que é como se fosse K elevado a meio, L elevado a meio, tomba o meio, K elevado a menos meio. Desculpa, estou derivando K, né? Tenho que derivar o L. K elevado a meio, L a menos meio, sobre quanto é PL? PL é igual a 1. Isso é igual a produto marginal do capital. Peguem isso e derivem o K. 0,5, K menos meio, agora sim, L a meio, sobre PK, que é 2. Bom, cortem agora o meio com meio. Passa o L para baixo e multiplica cruzando, passa o K para cá e multiplica cruzando. Chegamos que 2K é igual a L. E agora eu vou substituir isso na restrição. Qual a restrição? Que a raiz de KL é igual a 10. Então, raiz de K vezes L tem que ser igual a 10. Portanto, raiz de K eu mantenho. Onde tinha L eu vou colocar 2K. K vezes 2K. Tudo isso dentro da raiz igual a 10. Como é que eu resolvo esse tipo de coisa? Eu levo os dois lados ao quadrado para assumir a raiz. Então vira 2K vezes K. 2K ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Passo 2 dividindo. K ao quadrado é igual a 50. K é igual a raiz de 50. Eu só estou considerando a raiz negativa, positiva, pessoal, porque não tem sentido eu pensar em quantidades negativas de capital, né? Quantidade negativa de capital seria, para dizer o mínimo, né, um pouco estranho. E essa raiz aqui indica que K é igual a 7,05 aproximadamente. Se K é isso, L vai ser igual a 2 vezes aquele valor. L é igual a 14,1. Era isso que o meu enunciado pedia, pessoal? A quantidade de capital e trabalho? Não. O enunciado pedia o mínimo custo também. Então, agora, para calcular o mínimo custo, eu volto na função custo. E eu sei que o custo para esse capital e esse trabalho, C, é igual a L, 14,1, mais 2 vezes 7,05, que dá 14,1 mais 14,1, C mínimo, 28,2. Então, a resposta desse item é custo mínimo é de 28,2, com K igual a 7,05 e L igual a 14,1. Tá? Então, vou dar um tempo agora para ver se vocês conseguem fazer com o item B sozinhos, enquanto eu espero aqui. Então, só para ver se o item B de vocês está bem enunciado, tá? Só para também vocês não ficarem fazendo exercício aí sem. Então, o item B
deve ser, então, a maximização, né, restrita em custo 12. Né? Então, seria a maximização de raiz de KL. Lembre-se sempre de trabalhar do raiz de KL com K elevado a meio, L elevado a meio. Sujeito ao quê? Aqui a função de isocusto L mais 2K seja exatamente igual a 12. Tá? Então, com base nisso, vocês conseguem fazer. Vejam se vocês enunciaram dessa maneira, que significa que estão no caminho certo. Bom, então imagino que vocês já estão avançados aí, ou quase acabando. Então, vamos lá, né? Pessoal, eu posso fazer a mesma maneira, né? Eu tenho que fazer o produto marginal do trabalho sobre PL é igual ao produto marginal do capital sobre PK. Isso é exatamente a conta que eu já fiz do item anterior, né? Vocês podem fazer a conta para ver se vocês estão certos, mas quando envolve esse tipo de coisa, se não houve nenhuma mudança de preço, nenhuma mudança da função produção, vocês podem simplesmente dizer do item anterior, eu sei que a solução disso será que 2K é igual a L. E eu vou substituir na restrição. No caso, a restrição é que a isocusto está fixada em 12. Então, eu vou pegar onde eu tenho que sei que L mais 2K igual a 12. Vou pegar o L e vou colocar 2K. 2K mais 2K igual a 12. 4K igual a 12. K igual a 3. Se K igual a 3, L igual a 6. E se eu tenho K e tenho L, agora eu acho a quantidade produzida. Que é igual a raiz então pego os valores de K e L, substituo, né? Então Q é igual a raiz de K, que é 3, vezes L, que é 6. E aí tenho simplesmente raiz de 18, que vai ser aproximadamente 4,23. Tenho o capital e trabalho, tenho a quantidade produzida, e a resposta do exercício seria a quantidade máxima produzida é 4,23, com K igual a 3 e L igual a 6. Ok? Eu acho que a melhor maneira de fixar isso é exatamente que vocês façam mais exercícios, tá? Então eu vou dar aqui um exercício um adicional, né, o terceiro exercício, para a gente tentar fazer agora. Tudo bem?